Olá, hoje nós teremos um bate-papo com o Giro Takahashi, só que antes eu quero fazer a minha apresentação e em seguida a gente conversa com o Giro, que está aqui online conosco hoje. Meu nome é Daura Kanotami, eu sou gerente da Universidade do Livro, que é o braço educacional e de formação técnica da Fundação Editora da Unesp. Eu estou na Universidade do Livro desde 2003, acho que não deveria nem falar de data, né, Gido, para não entregar a gente, mas vou falar um pouquinho da minha história. Eu comecei no mercado editorial em 1979, na editora Ática. Naquela época, o Gido já estava lá na editora Ática, e eu me lembro, né, Gido, que a coleção Vagalume, acho que tinham 3 ou 4 edições só. Tinham 2 livros da Lúcia Machado de Almeida, não lembro de mais algum, e a série Bom Livro, por exemplo, acho que tinham 2 ou 3 edições também. Então, eu peguei, eu entrei na Ática nessa época, e a coleção estava começando. E eu tive o prazer de estar na Ática até essa série se estender, eu nem me lembro quantas edições foram, mas foi uma série de sucesso, tanto a série Vagalume como o Para Gostar de Ler, né? Eu estive na Ática até 98, depois entrei para Edioro e tal, e em 2003 eu fui convidada a entrar na Universidade do Livro e estou lá até agora. Nós estamos com vários cursos direcionados para o mercado editorial e agora estamos tentando outros rumos na Unil. Então, é um desafio, porque a gente quer atingir não só o mercado editorial, né, mas em outras áreas também. Agora, esse bate-papo, gente, é uma homenagem ao professor Jiro Takahashi, que está há mais de 50 anos, ele tem mais de 50 anos de carreira, e no dia 8 de maio, a partir das 18h30, ele será o homenageado do 8º Prêmio Publish News. Ele vai receber o troféu de contribuição ao mercado editorial. Gente, então é assim, a minha amizade com o Giro é desde 79, né, Giro? Foi um longo caminho até agora. O Giro, ele sempre nos prestigiou na Universidade do Livro com cursos presenciais, os cursos online. Ele também participou da nossa comissão consultiva, que nós tivemos há um tempo atrás, que alavancou os cursos da Universidade do Livro. Então, é uma honra para a gente tê-lo como palestrante da Universidade do Livro e parabenizá-lo por esse prêmio, que é um reconhecimento, né, do seu trabalho no mercado editorial. Então, vamos encerrar aqui agora o papo com o professor Giro Takahashi. Eu comecei no ano de 1966, em janeiro, alguns meses depois que a Ática foi fundada, eu comecei a datilografar originais, datilografar stencil, porque a Ática, até 68, mais ou menos, a Ática só fazia livros mimeografados, né? Então, porque a Ática, na verdade, era uma editora ligada a um curso de madureza, curso de supletivo, né? Que hoje seria o EJA. Então, era um curso muito grande de supletivo, chegou a ter mais ou menos assim, uns 30 mil alunos só em São Paulo, então tinha muita apostila para ser feita. E eu, então, datilografava stencil e datilografava originais de autores, né? Então, foi o meu começo. Depois eu fui galgando outros cargos, outros trabalhos, outras funções dentro da Ática, então, fazendo a revisão, né? E como eu entrei na Ática no tempo que só tínhamos nós 4 ou 5 funcionários, então era muito fácil a gente ter contato com o dono, com o patrão, né? Com o professor Anderson. Então, eu tinha uma abertura muito grande para conversar com ele, pelo fato de eu ter entrado numa época em que havia muito pouca gente. Então, quando viramos a década de 1970, né, eu comecei a dar aulas, né? eu dava, como é que se chama? Eu trabalhava
no Banco do Brasil. Saí do Banco do Brasil, fui trabalhar no departamento jurídico de uma empresa e acabei, depois disso, começando a dar aulas, né? Então, fiz um concurso, comecei a dar aulas, e o Anderson, então, vinha muito conversar comigo, porque a Ática era focada em livros didáticos, né? E aí, eu sendo professor, ele tinha sempre muito assunto para falar sobre professores, sobre tendências educacionais, pedagógicas, né? Tipos de livros que as crianças estavam lendo, né? Adotando tudo. E aí, foi aí que tivemos um sucesso muito grande no livro de português, estudo de livro português, e para uma editora que conseguia vender apenas 5 a 10 mil exemplares por edição, e, de repente, quando lançamos Estudo de Livro Português, eu acredito, não me lembro dos números exatamente hoje, mas no primeiro ano nós já vendemos mais de 1 milhão de exemplares, né? Tivemos, inclusive, problemas para imprimir o livro, porque a Ática não tinha, não tinha gráficas à disposição. E as gráficas que podiam fazer essa tiragem não conheciam a Ática, né? E, e não queriam rodar esses livros para a Ática porque achavam que era uma piada, né? Como é que vocês começaram agora há pouco, uns 2, 3 anos, e já querem fazer 1 milhão de exemplares, né? Então, as gráficas queriam garantias, né? E eu me lembro que o Anderson sofreu muito para ficar oferecendo garantias para os bancos financiarem essa tiragem, mas no fim ele conseguiu, né? E a partir daí, então o sucesso da Ática começou a crescer muito, e aí, a partir do sucesso no livro de português, então começamos a pensar em outros livros que poderiam ajudar o professor de português. Aí nós pensamos numa série para leitura paradidática, né, para os professores adotarem para leitura, e começamos primeiro com série Bom Livro, que era de clássicos da literatura, Machado de Assis, José de Alencar, Luiz Azevedo, esse pessoal. Depois, tivemos a ideia de fazer uma coisa mais para baixo, para jovens mais jovens, né? Então, fizemos a coleção Vagalume. Então, Vagalume saiu em 73 para 74 e foi um sucesso muito, muito, muito grande. Aí depois foram surgindo todas as outras coleções mais ou menos dentro dessa faixa de público, como coleção Para Gostar de Ler, coleção Nosso Tempo, coleção Princípios, Geografia de Todo Mundo, Cotidiano da História, e assim por diante, né? E assim por diante. Então, isso foi, vamos dizer assim, o início da minha carreira. Depois, teve um período que eu fui convidado para trabalhar na editora Nova Fronteira, no Rio, e olha só, conversando com o professor Anderson, né, sobre essa proposta, ele me incentivou a aceitar, né? Ele me incentivou a aceitar, porque ele disse que a Ática não tinha, vamos dizer assim, uma força muito grande, uma experiência muito grande, uma maturidade para trabalhar com livros de ficção, livros literários, né? E Nova Fronteira era praticamente a mais prestigiada editora literária do Brasil. Então ele falou, vá para Nova Fronteira e mais tarde eu vou te chamar de volta. 3 anos e meio, 4 anos mais ou menos na Nova Fronteira, no Rio, onde tive assim, também o privilégio de ter assim, editado tanta gente assim, boa, tanto nacional como estrangeiro, né? No nacional, então Silviano Santiago, João Baldo Ribeiro, João Gilberto Noll, né? Então grandes autores, Lígia Fagundes Telles, Clarice Lispector, né? Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto. Então todos esses autores eram da Nova Fronteira. E depois, entre autores estrangeiros, nós tínhamos o Milan Kundera, né, que tinha Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras. Tivemos grande sucesso também na área internacional, né? Então, isso tudo foi acontecendo e eu fui realmente aprendendo a lidar com agentes literários, com o mercado literário, e aí depois o Anderson acabou me chamando de volta, né? E depois, só que depois que o Anderson me chamou de volta, o que aconteceu é que 1 ano depois
de eu voltar para cá, para São Paulo, né, o Anderson acabou tendo uma doença, tudo e tal, e ele, infelizmente, acabou falecendo em 88, né? Então, em 88, a Ática então, passou por grandes mudanças a partir do falecimento do professor Anderson, e aí eu acabei acertando minha saída, acabei criando uma editora muito pequena para mim e para uma sócia minha, e criamos uma editora chamada Estação Liberdade. E essa editora existe até hoje, só que está na mão de meus antigos sócios, né? Essa editora passou por maus bocados, porque o dia em que nós começamos a editora foi exatamente o mesmo dia do feriado bancário, da posse do Collor, e de uma noite para amanhã, ninguém tinha mais do que 50 cruzeiros cruzados, alguma moeda da época, né? Foi tudo confiscado, né? E isso no primeiro dia da editora Estação Liberdade, que era minha e da outra sócia. Aí nós, para sobrevivermos, acabamos incentivando alguns amigos a ficar sócios da gente. A gente chegou a ter, acho que até 7 sócios dentro da editora, né? E aí fomos tocando, né? E a editora ia indo no seu tempo, no seu espaço, no seu limite, né? Ia indo bem, com prestígio, tudo, né? Lançamos autores muito importantes da cultura mundial, como a autobiografia do cineasta japonês Akira Kurosawa, o grande pintor catalão Joan Miró, né? Um grande autor inglês como Lawrence Durrell. Lançamos muita coisa boa, né? E dentro dos nossos limites, né? E aí, então, voltei para o mercado de trabalho, né? Então, eu acabei dando consultoria para algumas editoras, trabalhei na Editora do Brasil, depois trabalhei no Ediouro, né? Depois eu fui também para a editora Rocco, né? E depois da Rocco, vim para a editora Global, por causa da editora Nova Aguilar, que eles tinham acabado de comprar, e eles compraram da Nova Fronteira. E quando eu estava na Nova Fronteira, a Nova Aguilar pertencia à Nova Fronteira, então eu já tinha trabalhado com aqueles clássicos universais. Então a Global, achando que precisava de alguém que tivesse essa experiência, esse repertório, então me convidou em 2014 para entrar na Nova Aguilar. Aí eu entrei. Hoje eu continuo dando aulas na faculdade e continuo dando consultoria para 2 editoras. Como é consultoria, não é uma coisa que eu tenho que ficar diariamente, né? Então, uma boa parte dessas 2 consultorias são online. Então, isso facilita. Agora, Giro, conta um pouquinho da história da seleção que você fazia do Para Gostar de Ler. Você se lembra que tinha uma pesquisa? Você quer contar isso para o pessoal? Então, Para Gostar de Ler começou com um telefonema de um grande poeta e amigo meu, chamado Afonso Romano Santana, marido da Marina Colasanti, uma grande autora, principalmente da área feminina e infantil. E o Afonso Romano me liga um dia, amigos que éramos, para dizer assim, brincando comigo, você sabe quanto que vende os livros do Rubem Braga ou as crônicas do Carlos Drummond de Andrade? Você sabe mais ou menos quanto que eles vendem nas livrarias? Eu falei, bom, como em livraria o preço é meio caro e tal e tudo, não existe um trabalho de divulgação de escola, tudo, não deve ser muito, mas deve ser algo em torno de 10 a 20 mil exemplares, né? Eu falei 10 mil exemplares, pode ser mais, eu não sei, né? Não é minha área. Aí o Afonso, você vai cair de costas. O Rubem Braga não vende, de cada livro que ele lança, mais do que 1.500 exemplares. Então, eles tiram 2.000 ou 2.000 e pouco, por respeito a ele, para ter um estoque e tudo, mas não vende mais do que 1.500 exemplares. Eu quase caí de costas mesmo, né? Não é possível. Por quê? Porque eu via, em todos os livros didáticos, havia crônicas do Rubem Braga abrindo algumas unidades. Eu via crônicas do Carlos Drummond de Andrade abrindo unidades em livros didáticos. Fernando Sabino, também outro cronista que estava muito presente nos livros didáticos.
Então eu falei, como é que pode tantos livros didáticos, milhões de exemplares de didáticos sendo divulgados, e como é que eles não vendem quando o livro é inteiramente deles, né? Então aquilo entrou para mim como um desafio. Aí o Afonso e o Rubem falaram, se você tiver alguma ideia, né, editorial que possa vender mais livros, que eu possa ter mais leitores, né, eu agradeço. Então, aí que veio o desafio, eu falei, não é possível, esses autores estão dando sopa, né? Quer dizer, estão aparecendo aqui, desde que eu tenho um projeto interessante, eles vão entregar crônicas para nós, para a Ática, né? Que nunca teve chance de ter esse nível de autores em literatura, né? E aí, fizemos esse projeto Para Gostar de Ler, né? Fazendo o seguinte, pegamos todos os livros de crônicas dos 4 autores que nós escolhemos, e essa escolha foi em cima de escolha de professores que sugeriam que autores de crônicas que vocês acham que não devem faltar numa antologia. Então, os professores foram votando e a gente ficou, no fim, com os 4, né? Carlos Drummond, Fernando Sabino, Rubem Braga e Paulo Mendes Campos. Pegamos os livros de crônicas deles e fizemos o seguinte, juntamos mais ou menos uns 15 a 20 professores e pagamos esses professores para eles fazerem uma seleção prévia de crônicas que podem servir para público jovem, juvenil, porque tinha muitas crônicas que eram crônicas adultas, né? Então, de piadas adultas, questões políticas de adulto, né? Então, os professores escolheram os livros que os jovens podiam ler, né? Jovens de, vamos dizer assim, de 12 a 16 anos podiam ler. Então, os professores escolheram, fizeram uma prévia seleção. Nós pegamos essa seleção prévia e nós passamos a fazer uma edição de 3.000 exemplares, com aproximadamente 90 crônicas, aproximadamente, variava um pouco, dos 4 autores. E com 3.000 exemplares, nós experimentamos essas crônicas todas com 9.000, com 3.000 estudantes. Então, os 3.000 estudantes davam nota para cada uma das crônicas que eles iam lendo. Então, eles davam, às vezes, 1, às vezes davam 5, às vezes davam 10, quer dizer, então eles davam as notas, e eles se divertiam dando notas, porque era a vingança dos alunos. Eles que recebiam sempre notas e quase sempre baixas, né? Então era o momento da vingança, vou dar nota para esses autores aí, né? O problema é o seguinte, na verdade, não nos interessava muito a nota dos alunos. O que a gente queria era que os professores anotassem, assim, diariamente, e fosse perguntando para os alunos quem já leu, né? E alguns alunos levantavam a mão. Então, eu pedia para professores anotarem quantos por cento falaram que leram em 2 dias, outros que levantaram em 4 dias, outros que levantaram a mão para falar que leram em 1 semana, e alguns que leram em 1 mês. Então, a gente começou a escolher os poemas, as crônicas, que eles liam mais depressa, né? Então, aquilo que lia depressa, a gente sabia que ele leu depressa porque ele gostou. Independente da nota dele, ele podia dar nota 7 ou podia dar nota 6, mas se ele leu em 1 dia, ele gostou, né? Então, fizemos a seleção e aí nós fizemos o projeto gráfico com essa seleção das crianças, né? E aí fizemos um projeto gráfico, né? O número 0, que nós chamamos de número 0, é um número que não foi para o mercado, né? Só foi para mostrar para alguns professores e para mostrar para os autores. Os autores gostaram tanto que achavam que o livro era pronto já estava impresso, né? Mas era o número 0, é um protótipo, né? É um protótipo apenas. Mas aí, esse sucesso foi tão grande que os autores deram uma porcentagem mais baixa de direitos autorais, porque eles sabiam que havia uma divulgação muito grande, né? Então, eles toparam, em vez de ganhar 10% que eles ganhavam normalmente, eles aceitaram ganhar 7%, desde que a editora garantisse a venda mínima de 30.000 exemplares, né? Então, o professor Anderson topou, ele falou, 30.000 é fácil para nós, então pode colocar no contrato, né? Se vender menos de 30.000, nós pagamos como se tivéssemos vendido 30.000. Os autores ficaram assim espantados, nunca tinham tido um livro com essa tiragem, né, de 30.000. Aí, nós vendemos.
Nos 6 primeiros meses, o sucesso foi tão grande, tão grande, tão grande, e naquele tempo se pagava os direitos autorais com cheque ainda. Não tinha TED, não tinha PIX, não tinha nada. Então era tudo com cheque, né, que a gente mandava por correio. Como o valor era alto e como era uma coisa especial com autores especiais, o Anderson pediu que eu fosse pessoalmente levar os primeiros cheques para eles. Para eles, né, eles caíam de costa de ver o valor do cheque. E, e a quantidade que nós vendemos em 6 meses foi 280 mil exemplares do número 1. E eu lembro bem porque, como eu fui levar o acerto de contas, então esse número nunca mais saiu da minha cabeça, porque era muito maior do que qualquer livro da Vagalume, inclusive. O Vagalume chegava até a 120 mil, até 150 mil, mas 280 mil exemplares foi só no número 1 do Para Gostar de Ler. Então aí que foi sucesso, né? Com a ajuda dos estudantes e a ajuda dos professores. Quer dizer, então, a gente precisa sempre saber o seguinte, que o sucesso do livro, com todo respeito aos autores maravilhosos que nós temos, né? Mas o sucesso maior vem dos leitores. Se eu não tiver leitores, o livro não acontece. Quando me telefonaram, né, editores de lá, então, na verdade, a gente leva um susto maravilhoso. É um susto, mas é maravilhoso o susto, né? E eu já disse isso para muita gente já, né, que foi um susto maravilhoso. Por quê? Porque a gente trabalha mais nos bastidores, né? Porque, na verdade, quem tem que aparecer é o João Baldo Ribeiro, é a Clarice Lispector, é a Lígia Fagundes Telles, né? Quer dizer, então, os autores, Itamar Vieira Júnior, quer dizer, são os autores que têm que aparecer sempre em primeiro lugar, e junto com eles, eles carregando os seus livros, né? Então a gente já fica assim, vibrando, né, quando a gente vê um livro que a gente lançou na lista dos mais vendidos, ou então ganhando um prêmio, quaisquer dos prêmios que existem por aí, a gente tem uma alegria muito, muito grande quando algum livro que a gente editou, né, quando algum livro vira filme, por exemplo, né? Então, tudo isso para a editora é muito, muito, muito assim, prazeroso, né? E, agora, reconhecimento público é uma coisa assim que é raro, né? Porque eu, particularmente, assim, né, eu acabo aparecendo muito porque eu tenho muitas atividades, né? E eu participo de muita atividade, então acabo sendo um pouco visível. Então, esse reconhecimento, assim, é fantástico para a gente que não fica normalmente, assim, é, à luz, né? Quer dizer, sob a luz, a gente fica sempre nos bastidores, né? E nos bastidores é que a gente vibra, né? Então, esse reconhecimento é realmente incrível para mim, né? Principalmente porque um tipo de reconhecimento que vem dos pares, que vem dos colegas, né? Porque Publishing News é feito de colegas, né? Então, são profissionais do ramo. Então, quando profissionais do ramo, né, dão esse reconhecimento, então isso não tem preço, né? Realmente aí você se sente assim, realmente muito grato, né, por tudo que eu acabei tendo que fazer e com maior prazer, né? Então, 58 anos, então, na verdade, são poucos, se eu pensar nessa, eu sinto com todo mundo que me acompanhou, né? Então, eu sempre divido qualquer honraria que eu tenha, né, com todo mundo que esteve junto, e aí chego até a ficar muito grato a todos os leitores, né? Porque se não tivesse, vamos dizer, uns 20 milhões de leitores da Vagalume, né, ninguém ficaria falando da Vagalume até hoje, 50 anos depois, né? Então, Verdade. de vez em quando a gente vê, por exemplo, outro dia, o Reinaldo Giannichini, que começou a virar ator depois de um tempo, ele uma vez disse assim, alguém perguntou, mas você não era ator, você não fez curso de ator, mas como é que você conseguiu decorar as coisas? Aí ele disse assim, não, é porque eu gostava muito de ler aqueles livros da série Vagalume, sabe? Eu não peguei os livros. Como eu li muito aqueles livros, eu tive o hábito de memorizar, então eu memorizava bem. Então. Aí, outro dia também, a Fernanda Takai, né, do Patufu, também, em entrevista de rádio, ela falando
acho que não sei se é filho ou filhas, assim, para ler livro. Ela falou, eu fiquei procurando, eu queria encontrar livro para gostar de ler, porque eu gostava tanto daquilo, eu queria dar para os meus, sabe, para criança, tal e tudo, né? Então você vê isso assim, de repente, né? Esse é o reconhecimento que eu já tenho, sabe? Ninguém sabe, nem que na rádio, nem na televisão, ninguém sabe que eu estive por trás disso, que eu participei disso, tudo. Né? Mas dentro de mim, né, eu já me sinto assim, muito, muito, muito gratificado. Quer dizer, vale a pena ter feito isso. Né? Então, de eu não estar advogando, podia estar ganhando muito mais e tal e tudo, né? Mas não tenho nenhuma dúvida, né, que nessas horas eu vejo que a opção que eu fiz para o trabalho com livro, assim, realmente foi a escolha certa para mim. Eu quero falar para as pessoas que estão ou entrando ou aprimorando seu trabalho no meio editorial, né, no setor editorial. E eu quero dizer o seguinte, né, quer dizer, como eu posso ter, depois de tanto tempo, um olhar um pouco mais macro sobre o mercado, né, pela história que teve, depois por número de editoras pelas quais eu passei, né, e que foi muito bom para mim, né, saber da existência da Universidade do Livro quando ela foi aberta, né, porque depois que a Universidade do Livro passou a ter vários cursos, no começo só presenciais, né? Primeiro alguns cursos apenas, depois foi aumentando, aumentando, aumentando. Hoje a quantidade, a oferta é muito grande, né? E uma coisa que hoje dá para se perceber muito bem, e a gente conversando com os colegas do ramo editorial, né? Todo mundo sente o seguinte, que hoje as pessoas que entram no ramo editorial, o pessoal na entrevista, né, quase todas as editoras perguntam, né, você não tem experiência? Tudo bem, não tem experiência, mas você já fez algum curso da Universidade do Livro? Né? E isso é um trabalho de profissionalização do setor. Né? E essa profissionalização do setor só acontece por causa dos cursos, né, de formação, cursos de aprimoramento, cursos de iniciação para o trabalho editorial. Né? Então, esses cursos têm uma importância muito grande nessa melhoria do mercado editorial. Né? Então, eu também me sinto sempre muito honrado, né, de estar com o meu nome ligado a vários cursos da Universidade do Livro, sabe? Porque muita gente, várias pessoas que eu acabo conhecendo, já fiz um curso seu, né? Então, às vezes, até curso assim, antigo que eu dei, sabe? E alguns são mais recentes, tudo. Raramente eu deixo de encontrar alguém que tenha, assim, que não tenha feito o curso da Universidade do Livro, porque a pessoa se sente um pouco mais segura tendo feito algum desses cursos para depois procurar emprego, né? Porque antigamente eles iam assim direto, porque eu gosto, né? Eu me lembro até o Paulo Rocco, quando ele pegou seu primeiro emprego lá na Editora Sabiá, ele chegou e o que ele tinha para apresentar? Nada, ele nunca fez curso. Então, o Fernando Sabino e o Rubem Braga, que eram os donos, falaram, né? Mas por que você quer trabalhar aqui, né? Ele falou, é porque eu gosto muito de ler. Né? Então, era o que ele sabia. Né? E eles falaram, não, isso é pouco, porque nós precisamos de gente que faça coisa que nós não fazemos. Né? Então, eu quero alguém que faça conta, cuide de números, cuide de planejamento, tal e tudo. Isso fez o Paulo Rocco estudar administração de empresas, ciência econômica, tal e tudo, porque além de gostar de ler, então ele tinha esse instrumental que os patrões precisavam. Né? Então, essa coisa da entrevista, né, para a seleção de profissionais de editora é muito importante. Né? Então, essa profissionalização, hoje, que a gente sente bastante, isso acontece graças a cursos que nós temos hoje. Né? E a Universidade do Livro é a pioneira e acho que é a maior referência. Né? Mais uma vez, parabéns. Muito que obrigado. seja uma ótima noite no dia 8 e é um prêmio merecido. Bom, muito obrigada por você conceder essa entrevista para nós. Tá bom? Muito obrigado.